Ele te ama tanto, tanto, tanto que decidiu dar o seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Olha o grau de importância que a sua vida tem. Olha o quanto você é importante para Ele. E você carrega Ele dentro de você, querido. O Espírito Santo habita dentro de você. E quando você chegou neste lugar, este ambiente tem que ser transformado por essa glória maravilhosa, essa presença maravilhosa que habita em você, que transforma ambientes, que traz mudança, que traz transformação de vida, que traz cura, libertação, salvação. Aleluia! Obrigado, Pai. Obrigado por essa consciência de quem está conosco. Obrigado por essa consciência de um Deus Todo-Poderoso, que vive e reina para todo sempre, que está comigo todos os dias, que habita dentro de mim, que me guia por onde eu vou, que transforma os lugares, que transforma os ambientes, que traz restauração, transformação de vida, cura, libertação, através da minha e da sua vida. Obrigado, Pai, por esse dia precioso. Viemos cultuar a Ti, porque o Teu amor não falha. O amor do Senhor não falha em momento nenhum. E Ele está contigo todos os dias. Você pode declarar essa verdade. Aleluia! Obrigado, Senhor. E nada vai te separar deste amor. Vai me separar, mesmo se eu me abalar. Declare: teu amor não falha e nunca falhará. Aleluia! Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha, porque Ele é o mesmo para sempre, nunca vai mudar. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Mesmo que possa ser difícil algumas vezes caminhar, você tem a convicção, a certeza de que Ele está com você todos os dias. E Ele te faz mais do que vencedor. Aleluia! Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Sempre, aleluia. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho nada a temer, porque Ele é contigo. Eu sei que me ama. Teu amor
sabia que Ele faz tudo cooperar para o seu bem? Aleluia! Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o bem. Que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama Ele, todas as coisas cooperam para o seu bem. Aleluia! Obrigado, Senhor. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Diga, Tu és o mesmo para sempre. Oh, Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. O amor do Senhor não falha e nunca falhará sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. Por isso você pode dizer assim: só vai melhorar. Aleluia. Não tenho medo do amanhã. Meu Deus e Pai está lá. Eu creio na Sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar. Em Cristo eu sei, aleluia, só vai melhorar. Aleluia. Oh, 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 só vai melhorar. 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 É promessa de Deus na sua vida, querido. Só vai melhorar. Você é justo, justificado por Ele. Não tenho medo do amanhã. Meu Deus e Pai está lá. Eu creio na Sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar. Em Cristo eu sei, só vai melhorar. Oh, 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 só vai melhorar. O que você precisa que melhore na sua vida? O que você precisa? É suas finanças? É sua saúde? O que você precisa que melhore? Nós vamos declarar e você vai declarar com convicção: só vai melhorar. Aleluia. Minha família. Não, peraí, você não entendeu. Nós vamos declarar o que é. Você vai dizer: só vai melhorar. Amém? Ó, minha família, o meu trabalho, minha saúde, minhas finanças, a minha casa só vai melhorar. Em Cristo eu sei, só vai melhorar. Oh, 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 só vai melhorar. Aleluia.
É promessa de Deus para mim e para a sua vida. A vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia. Em ti está a minha vida, fé e esperança estão somente em ti. Em ti estão os meus dias, estão os meus sonhos e os teus planos pra mim. Escolho a melhor parte, me derramar em tua presença. Tens o primeiro lugar, Senhor, na minha vida e no meu coração. Confio em ti, confio em ti, e nada vai me abalar. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Não há nada melhor do que confiar nesse Deus. Não há nada melhor do que viver na presença dele. Nada igual, nada melhor a que se comparar a esperança viva. Ele quer que você veja ele, que você sinta ele, que você desfrute da presença dele. Aleluia. Tua presença
Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito és, vem inundar, encher. É o desejo do meu coração, sermos inundados. Vim para adorar-te. Você veio para isso mesmo? Você deixou a sua casa para isso mesmo? Para dizer que Ele é o seu Deus, que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é amável, que Ele é bendito, que Ele tem guardado a sua vida todos os dias. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido com você, querido e querida. Oh! Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode levantar as suas mãos como um sinal de rendição, como alguém que veio realmente adorá-lo. Claro que não é só uma posição externa que muda realmente aquilo que somos, mas uma posição externa diz que nós podemos sim fazer diferente, podemos sim fazer a diferença no ambiente onde estivermos, no local aonde estamos inseridos. Pai, obrigado, Senhor. Nós levantamos nossas mãos dizendo que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Levantamos nossas mãos e declaramos verdades que têm sido anunciadas sobre as nossas vidas. E dizemos, Pai, nós andaremos nessas verdades, andaremos na Tua palavra, ela que é viva e é eficaz. Por isso nós nos rendemos nessa manhã. Podemos nessa manhã dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e me levará em águas tranquilas, águas de descanso, em pastos verdejantes. Oh, Pai, como é bom perceber que o Senhor refrigera a nossa alma. O Senhor traz alívio, socorro bem presente. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, podemos dizer, o Senhor está conosco, o Senhor é conosco. O Senhor está em todo instante, nos dias bons, nos dias maus. Naquele momento de alegria, no momento de tristeza, o Senhor é presente. O Senhor está conosco, o teu bordão e teu cajado nos consola. O Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, adversários que se levantam contra as nossas vidas.
maiores adversários desses últimos tempos, Pai, é o medo, a angústia, a decepção, a traição. Mas o Senhor prepara uma mesa e diz: filho, e senta comigo a essa mesa. Senta que eu quero te fazer forte. Senta que eu quero preparar um novo tempo, uma nova história, uma nova fase. Oh, Pai, por isso bondade e misericórdia sempre nos seguirão depois que o Senhor nos unge. Isso é uma verdade plena todos os dias da nossa vida, em o nome de Jesus. Você acredita nessas verdades? Você pode dizer glória a Deus. Não, aumente a voz, aumente o volume, diga glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar um pouco e deixa eu te dar alguns avisos. Nós vamos ter alguns momentos agora. Um deles é dízimos e ofertas. Aleluia. Que bom você se alegrar com isso. Eu estava vivendo um momento desses na quinta-feira. Quinta-feira nós fomos visitar uma obra que está iniciando lá em Tocantins, lá pertinho de Ubá, 10 quilômetros de Ubá. Um casal se deslocou, se rendeu, morava em Belo Horizonte, e Deus começou a tratar coisas com eles, e eles disseram: nós vamos viver esse novo tempo lá em Tocantins, uma cidade com menos de 40 mil habitantes. Alguém sai de uma metrópole como BH e alguém diz: rapaz, a palavra é mais importante, não é mais importante aquilo que eu vou viver, mas aquilo que eu vou levar as outras pessoas a viverem. E aí tem uma obra começando, nós estávamos na quinta-feira e eu me lembrei, e talvez você, estou vendo muitos rostinhos nos visitando, a gente ainda se pergunta: por que dizimamos, né? Por que ofertamos? Se tem tantas coisas que passam na nossa cabeça e a gente escuta tantas coisas sobre não dar o dízimo, não dar uma oferta numa determinada igreja, e por que fazemos isso? E Deus me lembrou naquele momento, eu estava ali, naquele momento Deus me lembrou os porquês para mim também. Porque um dia eu fiz essas mesmas perguntas, um dia eu estava com essas mesmas dúvidas, e eu fiz essa pergunta para Deus: Deus, por que eu vou dizimar? Por que eu vou ofertar numa igreja? Por que fazer parte desse momento? E Deus deixou claro ao meu coração: filho, porque alguém fez por você em um determinado momento. Lá atrás, alguém numa igreja não te conhecia, não sabia quem você era, não sabia que obra iria acontecer ali, mas alguém fez antes de você, e você pode ser um continuador da mesma obra. Amém, queridos? Talvez você ainda não entenda tudo isso, e aí Deus me levou a esse texto. Se você tiver com uma Bíblia aí, acompanha. Se não tiver, só escuta. 2 Coríntios, capítulo 8. Eu lembro desse texto e fico me perguntando exatamente a cada dia como um povo carente, um povo com dificuldades financeiras. Nesse momento aqui, Paulo está falando para os coríntios, na segunda carta aos coríntios, um povo que era rico, mas falando de um povo que tinha dificuldades, mostrando que independente da quantidade de dinheiro que você tenha no bolso, você pode fazer diferença com aquilo que tem, enquanto não tem mais ainda para fazer coisas bem maiores. Amém. E aí nessa carta aqui, Paulo chega para os Coríntios, falando de um povo da Macedônia, uma região mais pobre. A região de Coríntios era uma região portuária, uma região com muito recurso, mas o povo de Coríntios era de coração fechado, não era a mão, porque muitas vezes fechamos a mão ou fechamos o bolso, fechamos a carteira, porque o coração está fechado. Não é exatamente o que sai do bolso, o que sai da mão ou o que sai da carteira que faz a diferença, é aquilo que sai do coração. E Paulo fala daquele povo que tinha um coração aberto quando o recurso era escasso. Escuta aí o que ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, conhecida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, não era além daquilo que eles tinham, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, presta atenção, havia um povo
e Deus não está interessado com a quantidade, com o valor que sai da sua vida, que sai do seu bolso, que sai da sua carteira. Ele quer te mostrar só que você pode ser dependente dele. E o dízimo e a oferta é parte integrante disso, de alguém que diz: Senhor, eu reconheço que tudo que chega nas minhas mãos só poderia vir do Senhor. Amém? Se você entende algo parecido com isso, né, ou isso tudo que foi lido, ou você ainda tem aquela dúvida, mas quer se fazer participante desse momento, alguém vai passar por você com um envelope, com a oportunidade de você participar, te entregando um envelope. Dentro desse envelope você coloca, reconhecendo talvez o seu dízimo, que é 10% daquilo que você recebe, ou uma oferta que Deus colocar no seu coração nesse momento. Mas não faça por constrangimento, não faça por força, não faça por violência, faça com alegria. Amém, queridos? Vamos fazer isso com alegria? Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minha semente. É sobrenatural de Deus chegando de repente. Aleluia. Pai, eu acredito no de repente do Senhor. Mas o de repente do Senhor não acontece por acaso. Há algo que nós fazemos, que movemos o seu coração em nosso favor. Eu sei, Pai, que a sua palavra diz que o Senhor faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Senhor, por isso eu oro por cada pessoa aqui presente, aqueles que dizimaram e aqueles também que não dizimaram, aqueles que ofertaram, mas também aqueles que não ofertaram, que possamos reconhecer o seu cuidado por nós. E que seja abundante na vida dele, conforme cada semente lançada na sua obra. Pai, nós não estamos aqui para crescimento ilícito, mas para desenvolvimento da sua obra, para fazer com que sua obra alcance mais pessoas, alcance mais famílias e possamos ser transformados pelo poder da sua palavra, Pai, que é viva, que é eficaz e poderosa para manifestar o favor e graça do Senhor. Pai, obrigado pela abundância na vida de cada irmão, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Senta só um pouquinho, deixa eu te dar alguns breves avisos, nós logo em seguida vamos para a palavra. Nós somos uma igreja que se move em fé, ousadia e amor. Diga assim comigo: fé, ousadia e amor. Amém? E para que isso se torne verdade nas nossas vidas, nós disponibilizamos alguns momentos, algumas atividades para que isso realmente seja experimentado. Nós não vamos desfrutar, por exemplo, da maravilha que Deus nos proporcionou, que é o sol, se não nos expormos a ele. O sol lá fora, ele é maravilhoso, ele é bonito de ser visto, a clareza que ele ilumina, mas os benefícios que ele pode trazer na nossa vida é se expor e se expor de maneira correta. Então, quando nós nos expomos à palavra, à medida que ela nos é apresentada, nós podemos ser lavados pelo poder da palavra. Amém? Então nós temos na terça-feira, toda terça-feira, está acontecendo às 19 horas. Normalmente o horário é 19h30, mas está acontecendo às 19 horas, porque estamos tendo algumas reuniões paralelas, então a gente vem às 19 horas, terminamos às 20. É um momento curto, mas é um momento importantíssimo. É um momento que Deus pode realmente manifestar o favor e a graça dele. Então toda terça-feira, 19 horas, nós temos o nosso culto de oração. Amém? Nas quintas-feiras nós temos outro momento precioso, mais uma oportunidade de Deus. Pastor, eu tenho que vir a todos os cultos? Claro que não, mas eu volto a dizer, cada vez que a gente se expõe aos benefícios oferecidos, não impostos, mas oferecidos por Deus, nós podemos ser lavados e cada vez mais limpos ficamos. Quanto mais limpos, mais realmente refletimos a imagem de Deus sobre as nossas vidas. Então, quinta-feira, todas as quintas-feiras, 20 horas.
Sábado nós não tem culto aqui, né? Então, sábado, o pessoal dos jovens vão estar se reunindo e estão indo para uma conferência em Belo Horizonte. Então, esse sábado, nós não vamos ter um culto presencial. Tem vaga ainda, mas não, né? Encerrou. Então, se você já se inscreveu, vai ser poder lá. Se não se inscreveu, fica para a próxima oportunidade. E nos domingos, todos os domingos, nós temos pela manhã, às 9 horas, o nosso culto Valores da Visão. E à noite, que acontece mais tarde, às 18 horas, um culto de celebração. Mais uma oportunidade de você ser empoderado, de você ser realmente impulsionado a viver o melhor de Deus. Experiências que Deus está preparando para cada um de nós. E no próximo dia 5 de novembro, nós vamos ter outra oportunidade como igreja, como região de Minas Gerais, a sermos molhados por nossa supervisão. Vai acontecer lá em Belo Horizonte o Intensive Day. Está aqui com o nosso apóstolo Marcelo e a Mama Kátia também e outras pessoas que vão estar naquele momento. Então, se você se sentir interessado em fazer parte desse momento, esse evento vai acontecer no dia, é um sábado, dia 5 de novembro, começa lá às 14 horas, vai até às 21 horas, nós vamos equacionalizar com que horas saímos, provavelmente voltando lá por volta de 10 horas, 10 e meia, pelo término do evento, nós vamos chegar pela madrugada aqui do sábado, aí já no outro domingo de manhã, todo mundo acordado logo pela manhã para estar no culto, aleluia. O pessoal vai para as baladas de madrugada, e não vem para os cultos de manhã. Mas é exatamente isso que Deus quer fazer, cada um de nós, impulsionarmos. E quando vamos vencer e ser impulsionados? Quando rompemos esses limites impostos pelas condições naturais. Amém? Quem come de manhã, normalmente, vai comer também ao meio-dia e vai comer também à noite. Alguns ainda vão fazer uns lanches de intervalo e ninguém esquece de fazer isso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos passar para o próximo aviso. Tem uma livraria ali, se você quiser fazer parte desse momento também de ser molhado. E eu quero te indicar um dos livros maravilhoso, um investimento muito insignificante. Custa R$10,90 e o título é 5 impedimentos para o crescimento na graça de Deus. Experimentar do que é a graça é maravilhoso, mas precisamos entender que existem coisas que nos impedem a viver essa maravilhosa graça de Deus se não estivermos atentos. E aqui está falando de 5 impedimentos. Você pode ser crente, você pode ser cristão, você pode viver uma vida, mas se andar realmente de uma maneira diferenciada daquilo que a palavra diz, você pode ser impedido, não Deus te impedindo, mas você mesmo, por não entender como andar, como se mover, você pode ser impedido de viver a manifestação do poder de Deus. Então procura a livraria e você vai ser abençoado. Amém? Tem alguém nos visitando agora de manhã que pergunta, né? Tem alguém nos visitando agora de manhã? Queria carinhosamente pedir a você ficar de pé. Família do Rodrigo e da Ana, né? Está aqui nos presenteando com esse momento, coisa maravilhosa. Vamos dizer todos juntos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém, queridos, sejam bem-vindos mesmo. Mas ao final a gente vai ter um momento precioso e uma alegria tê-los vocês nessa manhã aqui conosco. Amém? Eu sei que o momento também é propício de se alegrar, mas tem também o momento de cultuarmos ao Senhor. Alguém aniversariou durante essa semana? Nascimento, novo nascimento, aniversário de casamento. Vou te dar alguns segundinhos rápidos de você pegar a identidade. Não estou lembrando se a data é hoje, se a data foi durante essa semana. Eu vou olhar na minha identidade agora. Ninguém fez? Thaís, por favor. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Que privilégio estar aqui nessa manhã cultuando ao nosso Deus. Feche seus olhos. Aleluia. Pai, te rendemos graças, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigada, Senhor, porque bondade e misericórdia nos acompanham todos os dias das nossas vidas. Pai, obrigada pelo teu favor, pelo teu cuidado com as nossas vidas.
Senhor, obrigada, Senhor, por essa semana que se encerrou. Obrigada por cada livramento que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, pela vida abundante. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que todo ser que respire louve ao Senhor. Irmãos, já é um motivo de alegria, de adoração, de regozijo o fato de você estar respirando. Porque Ele nos dá oxigênio. Porque Ele é aquele que nos dá ar, irmãos. Não vem nada de nós mesmos, tudo vem dEle, tudo é para Ele. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é tudo em nós. O Senhor é tudo em nós. Pois em Ti vivemos, em Ti nos movemos, em Ti existimos, ó Pai. Senhor, eu reconheço minha total dependência do Senhor, Pai. Ó Espírito Santo, eu me coloco totalmente submissa ao Teu ministério. E que eu não venha falar palavras de sabedoria humana, mas que eu venha ser guiada e direcionada pelo Senhor. Que o Senhor cresça e que eu diminua nessa manhã. E eu oro, Senhor, pelos olhos do nosso entendimento sendo abertos e iluminados, Pai. Que ao sair daqui, nós não vamos sair da mesma maneira, Pai. Mas vamos sair melhores, porque aonde a Tua palavra é ministrada, aonde o Teu Espírito está, aí há mudança, aí há renovo, aí há refrigério. Pai, eu Te agradeço, Senhor, por uma manhã sobrenatural, por um domingo sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E essa palavra vai frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, louvor. Irmãos, bom dia mais uma vez. É um prazer estar aqui. Nessa manhã nós estamos vivendo um período muito importante na nossa nação, que é um período eleitoral. Eu vim aqui a caráter, não estou aqui levantando uma bandeira política, não estou falando sobre um candidato, mas eu estou falando sobre a palavra. Sabe, esse culto da manhã, ele é preparado para falar sobre os valores da nossa visão. E um dos valores que nós cremos é a firmeza doutrinária. Aleluia! É a palavra que vai reger a nossa vida, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos direciona, é a palavra que nos norteia. E é a palavra que deve reger também o nosso posicionamento como cristãos, como filhos de Deus. As pessoas têm colocado, nós estamos vivendo um período muito crítico na nossa nação, ao qual a nossa bandeira, ela é a bandeira, irmãos. A palavra diz que o Senhor nos deu as nações por herança. A primeira nação que eu tenho por herança é a nação brasileira. Essa nação é minha por herança. E eu não vou entregar a nação que o Senhor me deu como herança às trevas, às potestades desse mundo. Sabe, como cristãos nós precisamos sim nos posicionar e não negociar os princípios da palavra. Não importa quantas pessoas sejam contra aquilo que nós cremos, a palavra continua sendo verdade absoluta sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? E sabe, é tão interessante que essa bandeira é a nossa bandeira, é a nossa nação. As pessoas estão querendo impedir o povo de utilizar essa bandeira. Irmãos, essa bandeira é nossa. Essa bandeira não é de um partido político. Eu sou brasileira, eu tenho orgulho de ser brasileira. Eu amo essa nação e como cristã, eu vou orar por essa nação, eu vou me posicionar, porque a gente vai ver, e eu vou falar sobre isso, a toda a história da igreja, a toda a história de nações. O cristianismo regeu as leis, ele regeu a sociedade. E sabe, a gente precisa entender que o cristianismo precisa continuar regendo a nossa nação. Amém? E não o mundo reger a nossa vida. E glória a Deus, irmãos. Sabe, às vezes as pessoas olham para mim e me acham um pouco diferente. De fato, eu tenho origem paraguaia, às vezes eu sou um pouco mais quieta, mas eu nasci no Brasil, eu sou brasileira. Amém? Aleluia, eu quero colocar aqui porque eu amo essa bandeira, irmãos. E essa bandeira não é de um partido, não é de pessoas, essa bandeira é nossa. Aleluia. Amém. E sabe, ao final do culto eu quero te orientar, nosso ministério ele também fez uma cartilha política. Não está defendendo um partido, mas ele defende os princípios ao qual está na palavra. E ao final os diáconos vão distribuir, se assim você se interessar, e dê uma lida, irmãos. Não estamos levantando bandeiras de político algum. Nós estamos levantando a bandeira da palavra.
Cristo rege a nossa vida em todos os aspectos. Sabe, um dos problemas dos cristãos que eu tenho ouvido muito falar é de pessoas falando, não, cristão não tem nada a ver com igreja. Política não tem nada a ver com a igreja. Eu me questiono, aonde, que Bíblia que esse povo está lendo? Porque a todo tempo na sociedade, nas escrituras, a gente vai ver cristãos se posicionando politicamente. Aleluia! Precisamos nos posicionar politicamente. Sabe, uma das coisas que a gente precisa entender, irmãos, que falar de política nesses últimos dias, de fato, pode causar um desconforto. Mas não falar de política pode causar um dano muito maior. Então, eu prefiro falar e talvez gerar um desconforto do que eu não falar e gerar um problema futuro. Aleluia. E Deus, irmãos, Ele precisa reger a nossa vida em todos os aspectos. E eu lembro daquilo que está lá em Oséias, capítulo 8, versículo 2, se assim você desejar abrir. Oséias, capítulo 8, versículo 2. Oséias, capítulo 8, versículo 2, que diz o seguinte: E a mim clamaram, meu Deus, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Aqui a gente está falando de um momento, de uma questão política, ao qual o que regia era uma monarquia, era a questão de reis, de príncipe. Mas aqui o que o Senhor está sinalizando, Ele está falando, as pessoas levantaram reis, levantaram governantes para si, mas eles não buscaram em mim orientação para levantar. Colocaram segundo os seus preceitos, os seus achômetros, e com essa decisão, eles vão sofrer dano. Eles vão ser destruídos. Então aqui o profeta Oséias, ele está nos sinalizando, irmãos. Nós precisamos buscar em Deus aquilo que Ele deseja que nós façamos. Sabe, é que todos nós somos cristãos. E uma das coisas que a gente precisa entender é que quando a gente fala, eu aceito Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Às vezes as pessoas só associam Jesus como Salvador. Mas eles esquecem que quando nós aceitamos também um Senhor sobre as nossas vidas. E se Ele é um Senhor sobre as nossas vidas, Ele também é o Senhor do nosso voto. É Ele quem decide, é Ele que deve nos direcionar. Ele é o Senhor sobre tudo nas nossas vidas. Também sou o Senhor sobre tudo nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Não tem como você separar as decisões, tanto políticas, quanto pessoais e Deus. Não tem como, irmãos. Porque se nós falamos que nós temos um Deus que é tudo em nós, Ele é tudo em nós. E Ele é o Senhor sobre cada área da nossa vida. E sabe, nós estamos vivendo um momento muito crítico, é um momento de decisão, e talvez você não tenha percebido, mas de fato nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Estamos vivendo uma guerra, e não falar sobre isso vai causar extremo dano. Não nos posicionar, não nos atentarmos para algo que está acontecendo, vai gerar um dano. Sabe, irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu não vou me calar. Eu não vou me calar com aquilo que eu acredito. Eu não vou me calar em me posicionar. Não importa o que eu possa sofrer com isso. Mas eu não vou me calar em pregar o Evangelho. Sabe, quando eu olho a história da igreja, eu vejo que pessoas foram perseguidas, pessoas foram apedrejadas, pessoas foram torturadas, simplesmente por querer se posicionar na palavra. E não vai ser eu que vou paralisar isso. Ainda que as pessoas queiram me levar a prisões, eu vou, mas eu não deixo de falar as verdades da palavra. E esse entendimento como cristãos que a gente precisa ter, irmãos, porque Deus não morreu naquela cruz para Ele ter cristãos, filhos meia boca, filhos que são de qualquer maneira, filhos que negociam princípios. Ele morreu naquela cruz, Ele se entregou por inteiro, não para ter filhos pela metade, que creem pela metade. Nós precisamos ser filhos e acreditar na palavra, na totalidade. Nós não podemos negociar os princípios da palavra. Amém? E eu lembro daquilo que diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, não precisa abrir, mas ele diz, fazei tudo. E tudo no original, no grego, no hebraico, tudo é tudo. Fazei tudo para a glória de Deus.
Sabia que quando você aperta naquela urna algo, você pode estar glorificando a Deus ou não? Você pode estar honrando os princípios de Deus ou não? Porque às vezes a gente acha que louvar a Deus é simplesmente estar no culto, no louvor, levantar as mãos e falar: Deus, eu te amo. As pessoas acham que isso é louvor. Isso é uma maneira de louvor. Mas o que a Deus nos chama para viver é uma vida que louve e glorifique quem Ele é. Em cada ação, em cada atitude, em cada decisão, nós precisamos glorificar a Deus. E o que a gente precisa entender, irmãos, que nesse momento, às vezes as pessoas falam: ah, mas o candidato tal é assim, o candidato assim é assado. Irmãos, nós não estamos escolhendo um pastor para a nossa igreja. Nós não estamos escolhendo um marido para nós. Nós estamos escolhendo um governante que precisa estar mais próximo da palavra possível. Sabe que você não vai achar uma pessoa perfeita, porque nem você é perfeito? A gente quer cobrar do outro uma perfeição que nós mesmos não temos. A gente quer exigir de um político, de um presidente, uma perfeição que nem nós teríamos naquela mesma posição. E eu já me questionei inúmeras vezes: será que se eu estivesse nessa posição, como eu responderia? Como eu falaria? Mas é fácil, irmãos, estar do outro lado da mesa e falar: ele está errado. Ele não precisava agir dessa maneira. Ele não precisava falar desse jeito. É muito fácil. Mas nós também não somos perfeitos. Então, o que a palavra nos sinaliza, irmãos, o que Deus tem nos orientado, nós não vamos achar pessoas perfeitas. Mas nós precisamos nos posicionar e buscar aquele candidato que está mais próximo dos princípios e valores da palavra. É isso que precisamos buscar. O candidato, ele é contra o cristianismo ou a favor do cristianismo? O candidato é a favor de liberdade ou contra a liberdade? São os princípios e os valores da palavra. Irmãos, há quantos anos da história da igreja? Nós estamos há mais de 2000 anos. A igreja sempre foi alvo de perseguição e a igreja sempre se posicionou contra a perseguição. Hoje, se nós estamos aqui nesse domingo de manhã cultuando a Deus, foi porque pessoas lá atrás lutaram, entregaram a sua vida para que hoje eu e você tivéssemos liberdade de estar cultuando a Deus. E hoje a gente não pode simplesmente entregar essa liberdade que nos foi conquistada tranquilamente. Não vamos pôr esse aqui porque esse aqui me traz um benefício, esse aqui me traz um auxílio. Isso é barganha, irmãos. Isso é não andar em amor segundo os princípios da palavra. Porque em 1 Coríntios capítulo 3 diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Se você anda em amor, você não anda decidindo de acordo com os seus próprios interesses. Aleluia. E sabe, irmãos, eu vou te mostrar na palavra que o próprio apóstolo Paulo, ele usou da sua cidadania. Sabe, de fato, o púlpito não é lugar de levantar bandeiras políticas, e aqui nós não estamos fazendo isso. Eu estou falando sobre a palavra. Eu estou falando sobre a história da igreja. Você não vai ver aqui no púlpito ninguém falar sobre um candidato específico. Mas eu, como pessoa física, eu tenho sim meu direito de escolha. Eu tenho sim o meu direito de posicionar, mas não vai ser aqui. E é interessante que, às vezes, quando eu entro nas redes sociais, me dá uma indignação, porque eu vejo cristãos sendo contra o posicionamento da igreja. E eu me questiono: quem que é esse cristão? Que Bíblia que esse povo está lendo? O que esse povo está vivendo? As pessoas acham que evangelho e o cristianismo... essa área aqui eu uso do cristianismo. Não, essa decisão aqui eu uso do cristianismo. Não, essa aqui não. Essa aqui não. Deixa eu decidir do meu jeito. Isso não existe, irmãos. Não dá mais para negociar a palavra, não dá mais para negociar princípios. Jesus está às portas, Ele está voltando e Ele não quer buscar uma noiva de qualquer jeito. O marido, quando ele quer se casar, ele não quer encontrar sua noiva de qualquer maneira. Ele quer encontrar uma noiva arrumada, preparada. Sabe, um noivo não quer uma noiva que hoje está com ele e fala: eu te amo. Aí vira as costas e fala: não quero saber de você hoje não. Deixa eu viver minha vida, daqui a pouco eu volto e a gente está tudo certo. Isso não existe, irmãos. Não existe você flertar com o mundo e querer se relacionar com Deus. Isso não existe. Ou você está com Deus ou você está com o mundo.
E a gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas estão levando na brincadeira o cristianismo. Estão levando de qualquer maneira ser filhos de Deus. Precisamos entender, irmãos, que assim como a gente casa, o nosso nome, hoje tem pessoas que optam por não mudar, né? Mas o natural é que a mulher adote o sobrenome do marido. E quando a gente aceita Jesus, irmãos, o nosso nome também passa a mudar. Hoje eu não sou simplesmente a Thaís, hoje eu sou Thaís, a filha de Deus. E eu preciso andar à altura disso, esse nome que eu conquistei. Eu não posso envergonhar o meu noivo. Eu não posso envergonhar o meu pai. Eu não posso ir contra as decisões do meu Senhor. Aleluia. Em Atos capítulo 22, não precisa abrir, só para a gente ganhar tempo. Atos capítulo 22, versículo 25, que diz o seguinte: E quando estavam atando as correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um cidadão romano sem ser condenado? E ele continua: E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que fazeis, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me se tu és romano. E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou desde o nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que ele era romano, e visto que tinha ligado. Aqui a gente está vendo que o próprio Paulo, ele usou da sua cidadania. E as pessoas falam que cristianismo, o evangelho, não tem nada a ver com política. A todo momento as escrituras mostram que cristianismo e política estão inteiramente ligados. Assim como Paulo utilizou da sua cidadania romana, ele estava sendo açoitado, ele estava levando a cárcere. Ele falou: eu sou um cidadão romano. Quando aqueles homens que estavam lá, aqueles policiais, aqueles militares da época estavam lá, eles ficaram com grande temor, porque eles não poderiam ter feito aquilo. Eles não poderiam julgar nem condenar um cidadão romano. E sabe, Paulo não negociou. Paulo não ficou em cima do muro. Paulo, ele falou: eu sou cidadão romano. Como que nós estamos nos posicionando com as coisas? Nós somos de fato cidadãos dos céus. De fato, nosso reino não é desse mundo. Mas nós estamos aqui para exatamente exercer a nossa cidadania e trazer a influência do nossa cidadania celestial para influenciar a cidadania terrena. E não ao contrário, irmãos. Não é a cidadania natural que vai influenciar a nossa cidadania espiritual. É a nossa cidadania espiritual que precisa influenciar a natural. Exercer a sua cidadania, irmãos, não é ilegal, não é errado. Não é pecado, muito pelo contrário, as escrituras nos sinalizam. Você precisa exercer a sua cidadania. E é interessante porque eu vejo às vezes pessoas simplesmente: não, eu não vou votar em nem A nem B porque eu não gosto nem de um nem de outro. Mas são essas mesmas pessoas que quando algo que não é do seu agrado, são aquelas que querem reclamar. São aquelas que querem colocar defeito. São aquelas que querem criticar. Mas na hora de você exercer sua cidadania, você exerceu? Que reclamação você tem agora para fazer? Aleluia. Precisamos nos posicionar, irmãos. Precisamos exercer a nossa cidadania. Em Efésios capítulo 5, versículo 11, não precisa abrir, mas diz assim, se quiser anotar, só para você depois conferir. Mas diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha-nas à luz. Porque aquilo que lhe fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. O que o apóstolo Paulo está falando, irmãos, para a gente não participar das obras das trevas. Sabe que quando a gente vai escolher alguém e vai votar, se aquela pessoa está
alinhada com as obras das trevas, nós estamos sendo participantes daquilo? Às vezes a gente fica brincando com essa questão de voto, não sei nem quem eu vou votar. Isso é muito sério, irmãos, porque nós estamos sendo participantes daquilo. Precisamos conhecer quem está sendo o candidato, que a gente tá colocando ali o númerozinho e votando. Aleluia. E ele continua e ele fala, exponha as obras dela, exponha as atitudes dela à luz. Sabe que quando você vê coisas erradas e você compartilha ou você fala sobre aquilo, você está simplesmente expondo elas à luz? E é essa orientação que o apóstolo Paulo nos dá a fazer? Sabia que os profetas da antiga aliança eram as pessoas que mais denunciavam a corrupção no governo deles? E hoje as pessoas falam que não é para se posicionar politicamente. Como a igreja, irmãos, tem se perdido ao conhecimento das Escrituras. Como a igreja não tem conhecimento daquilo que ela mesma diz que defende. É por isso que um dos valores do nosso ministério vai ser e sempre será a firmeza doutrinária. Porque nós confiamos, nós sabemos aquilo que Deus diz, e aquilo que Deus diz, nós não negociamos. Nós não abrimos mão. Aleluia. Precisamos ter conhecimento com relação à questão política, irmãos. E eu estou utilizando a questão política nessa manhã porque é o tema. Mas naquilo que nós cremos, o Ministério Verbo da Vida, uma das coisas que ele crê é cremos nas Escrituras. E isso deve ser um princípio que rege a nossa vida em tudo. Nessa manhã eu estou falando sobre política. Mas existem várias áreas das nossas vidas que a gente precisa sim se posicionar. Porque se a gente não crê nas Escrituras, levanta um dia mal e aí? A Escritura é de fato real para você ou não? Levanta um dia mal, Deus é bom ou não é? A gente precisa avaliar o que de fato nós cremos, que às vezes as pessoas dizem que crê na palavra, mas é uma situação se levantar, tudo acabou, a palavra não serve mais, a palavra não funciona. Eu creio na palavra, irmãos, independente. Independente da situação, independente do governo, independente da crise, independente da economia, a palavra continua sendo real. Independente do momento que eu estou vivendo, a palavra ela é real. E Deus quer levantar nesses últimos dias pessoas que não negociam a palavra. Que não abaixam a guarda. Pessoas que ficam firmes, independente de. Sabe, irmãos, precisamos ser ousados como Paulo, porque açoites, prisões, perseguição, governo contra ele, não foi um motivo para ele paralisar e descredibilizar a palavra. E assim é a que a igreja deve se posicionar, não negociando princípios. Aleluia! Aleluia! Irmãos, e nós precisamos lutar com coragem, com tudo aquilo que vai contra a nossa fé. Eu creio na palavra, eu creio nas Escrituras, independente do que o mundo tem apresentado. Existe um livro do Rick Renner que ele diz como manter a mente no lugar nesse mundo louco. E é interessante que quando a gente vai falar do nazismo de Hitler, as pessoas falam, não, aquele homem era um maluco, era um perseguidor, aquilo ali era um torturador, e de fato ele era. Mas quando a gente vai ler esse livro e vai entender o que Hitler colocava, é o mesmo que as pessoas estão fazendo hoje, e achando aquilo normal. Hitler, na perseguição dele dos judeus, um dos experimentos que ele utilizava é tirar o órgão masculino, tentar mudar o sexo da pessoa, por experimentos científicos. O que ele defendia era aquilo. E hoje as pessoas estão brigando para fazer isso. O diabo não muda a maneira de operar. As pessoas que têm negociado os princípios. Hoje, tudo o diabo tem tentado calar a igreja. E a igreja tem se calado. Irmãos, eu não vou me calar. A Bíblia nos ensina que nós devemos respeitar a decisão das pessoas, mas eu não compactuo com aquilo que ela faz. Eu respeito e amo a vida de um homossexual.
mas eu não concordo com a escolha dele. Porque Deus criou o homem e Deus criou a mulher, não criou outra coisa. E a verdade, ela rege a minha vida em toda a questão. Eu não negocio isso. Querem me levar presa? Podem me levar. Mas eu não vou me tirar da posição da palavra. Eu não mudo. E sabe por que o diabo tem ganhado tanto espaço no mundo, na nação brasileira? Porque a igreja tem se calado. Martin Luther King, ele disse: o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que deveria nos assustar não é uma igreja, não é o mundo gritando, não é o mundo querendo impor, não é as revoluções que as pessoas estão fazendo, não é as manifestações, mas é uma igreja que se cala. É isso que deveria nos assustar. Uma igreja que não fala da palavra. E sabe, irmãos, a passividade, ela é tão perigosa quanto a oposição. Porque a passividade, ela é oposição disfarçada. É preferível você enfrentar algo que você sabe que você está enfrentando do que alguém que parece que está com você, mas não está. Então, ser passivo é muito mais danoso do que alguém que se posiciona. Sabe, irmãos, e como eu falei sobre a questão do Hitler, sabe o que acabou com o governo nazismo? Um posicionamento político. Se não houvesse uma intervenção política, até hoje, os judeus estavam sendo perseguidos por Hitler. Até hoje. E por que que hoje a gente acha que não deve se posicionar politicamente? Por que que hoje a gente acha que tem que ver o diabo fazendo bagunça com a nossa nação e a gente ficar calado? O diabo quer impor a ideia dele. O diabo quer impor ideologia de gênero nas nossas crianças. O diabo quer colocar o homossexualismo como algo normal. E você que é cristão, você que está sendo errado hoje. E está todo mundo ficando calado. É por isso que Martin Luther King, ele fala: o que me assusta é o silêncio dos bons. Irmãos, a gente não foi criado para ficar calado. Eu tenho visto a maneira como muitos jovens têm sido influenciados nas universidades, tem sido feita uma lavagem cerebral. E sabe, eu não vou ver isso acontecendo. Eu não vou querer bater, brigar, discutir, mas eu vou querer mostrar a verdade. Porque muitos de nós, como vendo lá em Mateus, capítulo 27, versículo 24, quando Pilatos estava ali, há uma decisão de libertar Jesus ou não, o posicionamento dele foi: eu lavo minhas mãos. Mas Deus não criou eu e você, irmãos, para lavar as mãos, não. Nós estamos aqui para dar continuidade àquilo que Cristo iniciou. Nós somos discípulos de Cristo. A mesma maneira como Ele agiria, é a maneira que nós vamos agir. Jesus não negociou os princípios dele, não importa se os fariseus o perseguiam, não importa se os romanos estavam atrás dele, ele não negociava, ele continuava firme e confiante naquilo que ele foi chamado para fazer. Eu e você não fomos chamados para viver como Pilatos, lavando as mãos. Eu não vou lavar minhas mãos. Tudo aquilo que está contra a palavra é aquilo que Deus abomina. Deus e a sua palavra são um, e tudo aquilo que está de desacordo com a palavra é pecado. Está errado. E ponto final. A igreja não foi chamada para deixar que o mundo influencie ela. Hoje em dia as pessoas deixam que o mundo entre na igreja, irmãos, enquanto a igreja foi chamada para influenciar o mundo. E não ser influenciada pelo mundo. Em Levítico, capítulo 19, versículo 16, na versão NVT, diz o seguinte: não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Desde o Antigo Testamento, o Senhor tem nos sinalizado: não lave as suas mãos, não fique de braços cruzados quando você vê um irmão seu se perdendo. E é por isso que eu estou aqui falando nisso nessa manhã, porque eu tenho visto muito cristão andando no caminho errado. Muito de pessoas que se dizem cristãs indo no posicionamento errado. Defendendo aquilo que Deus abomina. Irmãos, Deus abomina tais práticas como o aborto. Deus não concorda com isso.
E se Deus não concorda, eu também não concordo. E ponto final. Aleluia. Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, versículo 7. Eu vou mostrar para vocês como que os profetas do Antigo Testamento, eles sempre denunciaram a corrupção na política. É óbvio que o governo deles não é como o nosso, nesses dias atuais, mas a política deles era de outra maneira, mas era política do mesmo jeito. E os profetas eram levantados para denunciar aquilo que estava errado. E os profetas dessa nova geração, irmãos, dessa nova aliança, não podem se calar quando vê algo errado. Eu não vou me calar. Não importa quantas pessoas sejam contra aquilo que eu esteja falando. Eu não vou me calar. Eu prefiro muito mais agradar o meu Senhor e fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, do que ter o sorriso e o aplauso de pessoas, mas está cada vez mais afastada de Deus. Amós, capítulo 5, versículo 7, na versão NVI, diz o seguinte: vocês estão transformando o direito em amargura. É exatamente o que está acontecendo nesses últimos dias. As pessoas estão transformando aquilo que deveria ser um direito de cidadania nela em amargura, em sofrimento. A gente vê países aqui, vizinhos nossos, que tiveram esse mesmo posicionamento, um momento de decisão, e aquilo que eles comemoraram é o meu direito a escolher. Hoje eles estão sofrendo a amargura da decisão deles. Temos visto países extremamente ricos, irmãos. Venezuela, nos anos 90, era o país mais rico da América Latina. Hoje não existe nem animal de estimação, porque animal de estimação hoje é alimento. Gato é alimento. Cachorro é alimento. Mas quem escolheu aquilo? Vai falar que Deus não gostaria de alcançar a Venezuela? Lógico que gostaria. Foi o povo que não buscou em Deus a escolha certa. Se Deus é o nosso Senhor, Ele precisa ser o Senhor do nosso voto, das nossas escolhas, das nossas decisões. E Ele continua atirando a justiça ao chão. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que contam a verdade. Esse versículo nunca foi tão atual como hoje. Aquela pessoa que está falando a verdade, que está mostrando a corrupção, que está mostrando aquilo que está errado, as pessoas estão odiando aquilo. Irmãos, a mesma situação que acontecia na antiga aliança é a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje. E é interessante que Deus é tão maravilhoso que Ele nos deixou a palavra. Toda escolha, toda decisão, todo momento decisivo da nossa vida, você vai encontrar a resposta na palavra. Deus já está mostrando. Cuidado para não escolher errado. Cuidado para não julgar aquele que está levantando a verdade. Cuidado para não estar condenando aquele que está desejando praticar a justiça. Versículo 10, ele continua: vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que conta a verdade. Versículo 12, pois sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimiam o justo e recebem suborno e impedem que faça justiça ao pobre nos tribunais. O profeta Amós nunca foi tão atual como nesses últimos dias. Pessoas têm recebido R$100 para votar em pessoas escolhidas. Será que a eleição não é tão importante, irmãos? Sabia que as eleições, esse segundo turno, dia 30, vai ser decisivo para você continuar cultuando ou não? A gente tem países vizinhos que a gente consegue ver isso facilmente. Nicarágua já não está tendo mais igreja aberta.
Na China, irmãos, não existe igreja. Será que de fato estamos sendo filhos de Deus? Tem uma música que eu gosto muito que diz: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Será que nós estamos parando a igreja? Colocando pessoas que estão governando, que estão com o intuito de fechar a igreja. Pessoas fizeram a escolha, inclusive na Nicarágua, quando a gente vai ver. E tem um vídeo do presidente da Nicarágua, que eu esqueci o nome dele agora. Ortega. Daniel Ortega, está no YouTube, você pode abrir, que ele fala que cristianismo e evangelho é uma ditadura. E que ele é contra a ditadura. E eu me pergunto, como que um cristão vota num ser humano desse? Pelo amor de Deus, irmãos, pesquise, olhe as propostas, não seja negligente na hora de votar. Você pode colocar uma pessoa ali que está sendo contrária à abertura de igrejas, à proclamação do evangelho. Existem países que a pessoa não tem acesso à Bíblia, irmãos. Não dá para negociar isso. Não dá para votar em qualquer pessoa. A gente está vivendo um momento que realmente é uma guerra espiritual. As pessoas, existem governos que estão querendo impor a maneira com que você vai educar o seu filho. Eles estão querendo impor na cabeça dos nossos filhos que eles podem ser o que ele quiser. Que eles podem ter relacionamento sexual com homem, com mulher, com animal, que eles são o que eles querem. Pelo amor de Deus, irmãos, a gente não pode nos submeter a isso, a gente não pode fazer com que os nossos filhos se sujeitem a tal coisa. Aquilo que nós escolhemos hoje vai influenciar a nossa geração futura. Como que a gente quer deixar a nação para os nossos filhos? Irmãos, o diabo tem ganhado espaço, e quando a gente vai ver, há uns 15 anos atrás, a maneira da escola era muito diferente do que está sendo hoje. Enquanto uma igreja não se posiciona, o diabo vai ganhando espaço, vai ganhando território. Não podemos nos calar, irmãos, não podemos nos calar. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui na escola do meu filho. Por conversas erradas, por amigos querendo discutir com ele coisas, por professores levantando coisas dentro de sala de aula. O meu filho vai para a escola para aprender matemática, história, geografia, português. Ele não está lá para aprender princípios morais que eu ensino dentro de casa. Eu não vou negociar isso. A criação do meu filho é minha responsabilidade. A herança que o Senhor me deu, que filhos são herança do Senhor, essa herança Ele me deu, Ele confiou a mim, mas ela pertence a Ele. E naquele dia, eu vou prestar conta de como eu eduquei o meu filho. Do que eu fiz com a herança que Ele confiou a mim. O filho não é nosso, o filho pertence ao Senhor. Herança dEle. E eu vou ser responsabilizada por aquilo que eu estou fazendo. Eu vou deixar o mundo fazer do jeito que quer? Eu vou deixar o mundo ensinar do jeito que ele quer? De maneira nenhuma. E eu não deixo, irmãos. Eu já fui várias vezes na escola. Eu falei, escola não é lugar desse tipo de discussão. Escola não é lugar de levantar bandeiras políticas. Cansei de ir. E se tiver que ir de novo, eu vou. Aleluia. O crente, irmãos, não deve estar fora das questões do mundo, mas ele deve resplandecer no meio dessa geração. E é interessante, sabe, porque o que eu percebo com a escola do meu filho, quando se é levantado bandeiras ideológicas, quando é levantado um monte de coisa, está todo mundo calado. Quando eu apareço lá, falo alguma coisa, eu vejo que tem um monte de gente pensando como eu. Mas eles não querem se posicionar, eles têm medo. Sabia que você pode influenciar pessoas a ser contra esse sistema que está sendo corrompido?
Depois que eu me levanto e falo, eu vejo a mãe falando a mesma coisa que eu. Eu também concordo com você. E é isso mesmo, irmãos. É isso mesmo. Não podemos negociar aqui os princípios da palavra. Temos que falar. Aleluia. Sabe, eu vi um exemplo do irmão Edilson de Lira, ele falando algo muito interessante que é muito pertinente para esses dias. Nós somos como um barco. Um barco quando ele está no meio de um oceano. O barco ele está lá, mas ele não pode ser influenciado para o oceano. Porque se a água do oceano começa a entrar dentro do barco, ele naufraga. Sabe, é a mesma coisa eu e você, irmãos. Nós estamos navegando nesse mundo, mas nós não podemos que as águas desse mundo entrem dentro do nosso barco. Porque se ela entrar, uma hora ela vai nos fazer naufragar. Aleluia. E é por isso, irmãos, que é completamente incoerente um cristão se posicionar a favor do aborto, legalização das drogas, sexualização infantil e ideologia de gênero. É totalmente incoerente. Não existe comunhão entre luz e trevas. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Não tem como a gente flertar com os princípios do mundo e querer estar aqui cultuando a Deus, irmãos. Quando nós aceitamos Jesus e quando nós somos batizados nas águas, nós estamos evidenciando publicamente o quê? Eu morri para o mundo, morri para a velha natureza, fui sepultado com Cristo e ressuscitei para uma novidade de vida. Você morreu para as coisas do mundo, meu filho. Aquilo que está no mundo não mais faz parte de você. É por isso que a gente não pode flertar com os princípios do mundo. Não há comunhão entre luz e trevas. Aleluia. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se estamos defendendo algumas bandeiras que o mundo está defendendo, nós não estamos em comunhão com Deus, estamos mentindo. Pode parecer duro, irmãos, aquilo que eu estou falando nessa manhã, mas está sendo necessário. Porque como igreja, não dá mais para brincar de ser igreja. Aleluia. E é interessante que o próprio Mateus, capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Sabe quando a gente vai votar em alguém que defende a morte de um bebê ingênuo? A Ana daqui a pouco vai apresentar a filhinha dela, a Gi, que é maravilhosa. Mas sabe, irmãos, quando a gente olha a criança formadinha, é tão maravilhoso. Você já pensou que as pessoas têm matado crianças como ela, como se fosse nada? E a Bíblia mesmo fala, qualquer um que matar será réu de juízo. Quando a gente vai estar lá no momento das eleições e aperta confirma num candidato que defende esses princípios, nós estamos sendo réu, tanto quanto ele. Política é muito mais sério do que as pessoas têm falado, irmãos. É muito mais sério. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim: não vos sabeis que vós sois templos do Espírito de Deus que habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E a pessoa quer falar que legalização das drogas é normal. Eu sou o templo do Espírito Santo, irmãos. Eu vou ficar colocando entorpecentes dentro do meu corpo? Eu vou falar que isso é normal? Só quem tem algum dependente químico dentro de casa sabe como é desafiador, como é sofrido. E a gente vai colocar um candidato que quer a legalização das drogas.
tipo de cristão nós estamos sendo, irmãos? Que não tem se posicionado contra essas ideologias demoníacas, satânicas, que o único objetivo e propósito é roubar e matar e destruir, roubar a sua paz, roubar a sua família, destruir tudo que você tem lutado com sacrifício para construir. Não tem como, irmãos. Sabe, os feitos do cristianismo na sociedade, vou dar uma acelerada aqui. Vou só citar alguns para você ver como a política é importante na nossa história. Diz o seguinte: foi a igreja que fez o Império Romano em 374 depois de Cristo, proibindo o infanticídio e proibindo o aborto, proibindo o abandono às crianças no Império Romano. Quem influenciou isso? O cristianismo, os cristãos. Foi o cristianismo que acabou com a luta de gladiadores em Roma. Quem influenciou isso? O cristianismo. Foi o cristianismo que influenciou a criação de universidades e hospitais públicos. Foi o cristianismo. E o diabo tem tentado roubar aquilo que foi o próprio cristianismo que tem levantado. As universidades, o diabo está tentando fazer uma zona nas universidades. Mas quem levantou aquilo foi a influência do cristianismo. E foi o cristianismo, irmãos, que influenciou a atual Constituição dos Estados Unidos. Eu estou citando apenas alguns, porque eu não vou conseguir citar todos por causa do meu tempo. Mas eu estou mostrando como foi importante um posicionamento cristão na sociedade. Política sempre fez parte do cristianismo, sempre fez parte da nossa história. Tem uma matéria no Rema que chama História da Igreja, irmãos, e é fantástico essa matéria. Eu nunca gostei de história na escola, mas quando eu estudei no Rema e aprendi sobre a história da igreja, como me influenciou. Como eu vi que é importante a história, porque os erros e os acertos dos nossos antepassados podem nos ajudar a não cometer os mesmos erros. Ou até mesmo tomar decisões corretas. Então foi um posicionamento cristão que influenciou, irmãos, a nossa história hoje. Isso não pode parar. Aleluia. E continuará assim, irmãos. O cristianismo mudou a nossa sociedade e vai continuar, irmãos. Os princípios do mundo não vai reger a nossa cidadania, a nossa sociedade. Amém? Só para finalizar, Atos capítulo 7, versículo 48, que diz o seguinte: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificais, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas essas coisas? Homem de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistiu ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiam vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isso, enfureceram-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à destra de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está de pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremetaram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não impuseste esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Essa é a história de Estevão, irmãos, que ele estava sinalizando, profetizando sobre aquele povo, e aquele povo não recebeu a palavra de Estevão. Aquele povo ficou com muita raiva,
de tal maneira que rangiam os dentes de raiva contra a mensagem que Estevão estava ensinando, que ele estava falando, que ele estava proferindo. Mas sabe, irmãos, e isso fala muito para os meus dias atuais, para os nossos dias atuais. Às vezes as coisas que a gente fala faz pessoas ficarem com raiva de nós. Raiva daquilo que nós estamos comunicando, ao ponto de ranger dentes contra nós, querendo nos apedrejar. Mas sabe, o dislike da sociedade não pode se comparar a Deus olhando para nós com grande alegria e falando: meu filho está falando aquilo que eu mandei ele falar. O meu filho está se posicionando da maneira que eu mandei ele se posicionar. O problema é que nós estamos vivendo numa geração tão fraca, que o que ela se importa é mais com quantas curtidas tem nas redes sociais, quantos aplausos ela tem da sociedade, do que agradar ao Senhor. Estevão, ele foi morto, foi apedrejado por causa da mensagem que ele estava comunicando. Mas isso não impediu ele de falar as verdades da palavra. Ele preferiu morrer apedrejado, mas não negociar os princípios da palavra. Ao ponto da única vez que a gente vai ver nas Escrituras, Jesus está de pé. Ele se levantou do teu trono para ver. Porque aquela atitude dele fez Jesus se levantar do trono, irmãos. Aleluia. É a única vez nas Escrituras que a gente vai ver Jesus se levantar. Por causa de um homem que não negociou os princípios da palavra. Sabe, eu e você precisamos ser assim, irmãos. Podem nos apedrejar, podem nos julgar, podem nos criticar, mas nós não vamos negociar os princípios da palavra. Nós não negociamos a verdade da palavra. O que Deus falou é e ponto final. Não negociamos princípios. Aleluia. Sabe, irmãos, Estevão não falou o que o povo queria ouvir, mas falou o que Deus queria que ele falasse. Eu e você, irmãos, muitas das vezes não vamos falar o que as pessoas querem ouvir. Mas nós precisamos falar o que Deus quer que nós falemos. Aleluia. Pode ficar de pé, o louvor já pode vir. Aleluia. Aleluia. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Pai, obrigada pela Tua sinalização. Obrigada pelas Tuas direções, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor. Às vezes nós escutamos palavras que talvez possam parecer duras. Mas eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor corrige o filho que ama. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vem em nós, Pai. Vem em nós capacidade de sermos como Jesus foi aqui na terra. Agir como Jesus agiu. Que possamos resplandecer a luz em meio às trevas desse mundo. Que possamos nos levantar e resplandecer a Tua luz. Que possamos ser resposta nessa sociedade, Senhor. Que possamos ser canal de bênção, Pai. No meio de uma geração que está perdida, que está confusa. Pai, obrigada, Senhor, por um tempo onde a gente vai ver que casamento não é uma instituição falida. Família é um projeto do Senhor, Pai. Nós cremos em alianças sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, Pai. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Que nos direciona, que nos conduz a toda a verdade. Pai, eu oro por escamas caindo dos olhos no meio do Teu povo, Pai. Que eles possam ver, que eles possam compreender, que eles possam enxergar. Que eles possam se posicionar como verdadeiros filhos do Senhor, Pai. Que não seja a nossa vontade, que não sejam os nossos achismos, mas que as nossas ações possam glorificar o Senhor, possam honrar a Tua palavra, possam glorificar quem o Senhor é, Pai. Oh, Jesus.
Tua palavra nos garante, Senhor, que o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar. Pai, eu oro, Senhor, sara a nossa nação. Sara a nossa nação, Jesus. O Senhor é aquele que levanta reis, que estabelece reis, Pai. E eu oro, Senhor, por homens de Deus sendo levantados. Homens de Deus, Pai, sendo levantados. Eu oro pelo temor do Senhor sendo avivado os corações. Eu oro por uma igreja, Pai, que não vai entregar essa nação às trevas. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, essa nação pertence ao Senhor, Pai. Essa nação vai resplandecer a Tua luz. Essa nação vai, Senhor, crescer e avançar. Essa nação vai prosperar, Pai. Eu oro por uma igreja, Senhor, que influencia a sociedade. Eu oro por uma igreja que se posiciona, Senhor, que não é omissa aos seus princípios e à Tua palavra. Satanás, nós damos uma ordem a você agora. Você não vai fazer uma bagunça na nossa nação. Tem uma igreja que se levanta em ousadia e as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por uma igreja que se comporta como sal da terra e luz desse mundo. Luz para tirar trevas. E sal para conservar. E não deixar que a nossa nação entre em estado de podrificação. A nossa nação será abençoada. E vai resplandecer a luz. Vai resplandecer a luz. Vai resplandecer a luz. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Essa é a nação nossa por herança. O Senhor nos deu as nações por herança. E nós tomamos posse agora da nação do Brasil. Não será entregue ao diabo. Nação do Brasil é abençoada. Brasil é um país abençoado, Pai. Não é à toa que a maior parte da população brasileira é cristã. E essa população vai fazer jus ao nome cristãos. Essa população vai se posicionar como cristãos. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, você que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Toque os corações. Toque os corações. Fale aos corações, Senhor. Que possamos ser influenciados pelo Teu Espírito, Jesus. E não a nossa própria vontade. E não aos nossos próprios achômetros. Em nome de Jesus.